Esse eu não vou falar, fala galera no início. Eu já vou direto na lata. Um dos vídeos que mais me pediram desde que eu voltei para o YouTube foi para fazer uma análise de caso das fotos das minhas viagens. Seja falando qual lente que eu utilizei, como que foi o contexto daquela situação, como que eu editei. E é isso que eu vou fazer agora. Separei algumas fotos, algumas de drone, algumas de 20mm, 35, 85, 70-200, todas as minhas lentes. E eu vou mostrar para vocês o que eu pensei no momento de fazer aquela foto, como que eu editei. E é isso. Vamos para a edição. Eu não poderia deixar de começar com uma das minhas fotos mais emblemáticas e também mais polêmicas, que inclusive está nesse quadro aqui, que são as fotos que eu fiz do Arco do Triunfo, lá em Paris. Não sei se você sabe, desde quando você me segue, mas eu fui preso por fazer essas fotos. Não me orgulho muito disso, mas foi um dos 2 piores dias da minha vida. Mas enfim, história para contar, não vou aprofundar muito nesse assunto. Renderam fotos incríveis. E por que eu quero falar dessas fotos? Estava um dia muito nublado em Paris, estava um dia completamente cinza e eu fiz fotos com o Mavic 1 na época, eu não tinha o Mavic 2, que tem uma qualidade de imagem bem melhor, assim como o Phantom 4 Pro ou outros drones mais avançados. E eu, na pós-produção, que eu vim bastante com essa temperatura, com esse pôr do sol, eu transformei o nublado como se fosse uma áurea de pôr do sol, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, se vocês verem o antes da foto, por exemplo, acho que muitas pessoas nunca viram antes dessa foto, ela era assim, gente, ó, completamente cinza, completamente nublada, tava entrando bastante essa neblina aqui, e na pós você já vê esse contraste, as cores, tudo realçado. Eu vou mostrar um pouquinho da edição, mas o maior segredo dessa foto são os brushes. O que eu fiz? Eu fiz uma edição completamente fria. Então, se eu desligar o meu brush aqui, ó, vocês veem que eu fiz uma edição completamente fria. Eu fiz uma edição completamente fria para trazer as cores do cenário, trouxe bastante vibração na foto, mas onde eu queria realçar e dar esse aspecto de pôr do sol, que é onde estava com a neblina, eu vim e puxei um gradient brush na minha foto com temperatura. Então aqui, ó, se vocês veem, eu venho com a temperatura quente, como se fosse o sol invadindo a foto, ou tiro. Outra coisa que eu fiz também é valorizar, pelo brush pontual, as regiões que eu quero dar uma ênfase maior na minha foto. Então, nesse caso, eu peguei o Arco do Triunfo, que é o protagonista da minha foto, não é a Torre Eiffel, apesar dela estar na composição, e também dei uma claridade maior nele, deixei ele um pouco mais vibrante, eu realcei ele na foto para que ele se destaque. Quando você olha a foto, a primeira coisa que você repare seja ele. Então é muito importante que quando você for fotografar, você já esteja pensando como vai ser a sua edição, porque aí você pode fotografar propositalmente mais claro, propositalmente mais escuro, ou num white balance diferenciado. No caso dos drones, é sempre imprescindível que você fotografe em DNG, fotografe em RAW, porque assim na pós-produção você vai conseguir chegar na edição que você deseja muito mais fácil. Não tem muito o que falar dessa foto, no drone eu também fotografo no manual, para que eu sempre esteja controlando a abertura, o shutter, a velocidade, o ISO da foto, e não entre uma nuvem ele já mude sozinho, ou dependendo da movimentação de câmera que eu faço, ele mude sozinho. Então, no drone, o segredo é fotografar em RAW, no manual, e aí na pós, usem e abusem dos brushes. É uma perspectiva que só você está tendo daquela foto. Então, artisticamente, você que vai escolher onde você quer valorizar, onde você quer esquentar, esfriar, escurecer, clarear. Então, isso é muito importante. Outra foto... Mano... tá difícil demais hoje. Outra foto minha que na época eu lembro que muitas pessoas comentaram, que foi muito emblemática, foi a que eu tirei em Chiang Mai, na Tailândia, num café que tinha lá, que ele era super arborizado, eles tinham uma floresta artificial lindíssima, e eu vou mostrar um pouquinho dessa foto para vocês. Eu tirei essa foto com a lente 20mm porque eu queria valorizar bastante o cenário, mantendo a nitidez. Então, como eu já falei para vocês, é uma lente que eu utilizo muito, porque ela consegue ter a mesma claridade e nitidez da 35, só que com uma proporção de ângulo e de cenário muito mais abrangente. Ligando e desligando o antes e depois aqui, ó, vocês podem ver que ela estava bem escura, as cores já eram praticamente essas mesmo, o cenário era incrível, só que eu vim e valorizei com alguns brushes algumas regiões da foto. Então, por exemplo, eu simulei a entrada aqui de uma luz quente na foto, então, ó, desligando, vocês podem ver que a foto já estava legal assim, só que essa entradinha de luz
são aqueles pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Outra coisa que eu fiz foi, como eu quero destacar a minha modelo da foto, eu vim com o brush e dei uma clareada somente na modelo. Vocês podem ver a diferença, ó, com ela meio apagada no cenário. Como ele já tem muita informação, então você tem que pensar o que você quer priorizar. Então eu vim, clareei um pouco mais a minha modelo. Se eu ligar aqui o O, para vocês verem a visibilidade do brush, ó, tá ela pintadinha de vermelho ali. E outra coisa também que eu fiz foi na água. Os peixinhos estavam aqui, não é Photoshop mesmo. Eu esperei eles chegarem numa disposição legal e a Jéssica ficou pulando várias vezes para a gente simular essa situação. E aqui os peixinhos eu passei um brush para clarear um pouco o rio. Não esfriei não, porque ele ficou legal assim. Então recuperei um pouco a sombra, dei um pouco mais de contraste na água para ela ficar mais brilhante. Então achei bem legal assim. É importante vocês se atentarem nisso. Como vocês viram, é uma foto que ela já tem muita informação. Então eu não posso agregar tanto mais informação nela. Então eu só simulei uma entrada de luz, eu valorizei muito a minha protagonista da foto, que é a modelo, clareando ela para quando você olhar já ser o seu ponto de destaque. Então tem algumas fotos que quanto menos é mais, porque o cenário já tem muita coisa. Outra foto que é um exemplo claro de menos é mais, essa foto que eu tirei nas Maldivas com a lente 85mm, exatamente para ter uma profundidade de campo legal, conseguir ter esse achatamento do plano, valorizando a minha modelo no primeiro plano, mas trazendo o pôr do sol um pouco mais próximo dela. Essa foto já está crua, mas nesse caso eu vou editar do zero aqui para vocês verem alguns ajustes que eu faria. No caso dessa foto, quando eu fui publicar, eu mexi muito pouco na edição, porque eu já fotografei ela pensando no que eu queria na minha pós-produção. Então, por exemplo, eu já fotografei ela subexposta para somente ter a silhueta da minha modelo. Então, na edição eu mexeria muito pouco, talvez reduziria um pouco o contraste, recuperaria um pouco mais os realces do fundo, aumentar a temperatura e por aí vai. Mas o pôr do sol lá já estava incrível. Mais um caso que menos é mais. Nas minhas duas últimas idas para a Ásia, para o Vietnã e para o Japão, eu abusei muito do slow shutter da câmera, fazer aquelas fotos mais borradas, explorando um pouco o panning e outras funções. E uma que eu gostei bastante foi essa que eu tirei no Vietnã, que eu tirei com a lente também 20mm, eu estava andando na rua, eu vi um senhorzinho vindo com uma árvore amarrada na moto, então não teve como não fotografar, só foi o tempo de sacar a câmera, eu tinha uma única oportunidade para aquilo. Então uma dica legal na hora de fazer panning é você levar a abertura da sua lente muito fechada, porque como a sua foto vai estar mais clara, no caso dessa aqui foi 1/25, que então você já vai estar de dia, então a sua foto vai ficar estourada. Você vem na abertura da câmera e fecha bastante ela para que te ajude você conseguir focar melhor a foto, você ter mais chance de cravar o foco nessa foto e também você já escurecer, já que o seu shutter vai estar muito claro. Então eu vim para fazer um panning, né? Acho que não é novidade para vocês, você basta conseguir acertar o timing, você acertar exatamente o tempo da movimentação do seu objeto que esteja vindo e aí você vem clicando na mesma proporção, no mesmo tempo que ele está. Na verdade, nesse caso, eu estava com a minha lente 14-24, aquela No Distortion, só que eu tirei a foto no milímetro 20. Então é uma outra lente que eu já tenho, mas como eu fui muita pressa, coloquei no 20 e vim. Estão me ligando de novo, o RAP. O RAP precisa de você. Ainda falando de slow shutter, esse caso é muito interessante, que eu tirei com a lente 35mm na última viagem que eu fiz para Londres com a Flá agora, e eu pedi para ela, Flá, fica bem paradinha, não se mexe, que eu vou brincar um pouco com as pessoas que estão passando na sua frente. Então foi propositalmente isso, óbvio. Fiz uma foto em 1/10 f9, mais uma vez, abertura bem fechada para que você tenha um foco mais fácil, um foco mais cravado na sua foto, em alguma possível tremida ou alguma coisa. E aí fiquei parado e assim que eu via que estava se aproximando pessoas, clicava para tentar pegar a silhueta dessa. E no caso dessa aqui eu consegui pegar o momento perfeito que duas pessoas formaram a moldura da foto, tanto o rosto da esquerda quanto da direita. Na edição eu usei aquele preset da Flá, no caso editei no Lightroom, mas esse preset também está disponível no Leica Pro. Então eu clareei um pouco a região dos olhos dela, do rosto dela e também dei toda uma claridade maior aqui, ó, recuperando as flores para aqui. Como eu formei uma moldura escura na foto, as duas pessoas estão vestindo preto, ela está vestindo preto, então para trazer mais brilho nessa foto, trazer mais luz, eu peguei e vim nas flores aqui atrás da floricultura que ela está na frente, e aí aumentei um pouquinho a temperatura, o brilho, salvei os realces, valorizei um pouquinho mais o cenário.
Ainda falando em composição, essa foto que eu tirei nas Maldivas é uma foto minha que rodou o mundo. Eu não esperava isso, por ser uma foto teoricamente simples, mas o hotel utilizou e depois aqueles perfis de viagem muitos replicaram. Eu vou editar ela do zero aqui agora para vocês verem. Uma coisa que é importante citar é que toda a composição foi pensada. Então eu me escondi atrás de uma árvore, estou com a lente 14mm, aquela minha lente 14-24. Então eu vim atrás da árvore para que eu tivesse a proporção da piscina na frente, as plantas preenchendo esse lado esquerdo superior na minha foto, o céu azul, a modelo bem centralizada na foto, a bicicleta para contrapor um pouco o peso da modelo, então até a bicicleta colocamos ali exatamente para isso. Então agora vamos valorizar essa foto um pouquinho com algumas funcionalidades que eu falei para vocês dos brushes e que eu já fiz em outras fotos. No caso dela, eu acho que seria válido a gente pegar e pintar um pouquinho essa piscina aqui, ó, para a gente dar um brilho maior na água. Então você só vem com o brush aqui. Brush é uma coisa que eu utilizava muito pouco, só que quanto mais eu fui estudando, mais eu fui analisando o fluxo de trabalho dos fotógrafos que eu admirava, todos utilizam muito. Então não tenham medo de utilizar bastante brush nas fotos de vocês. Brush não é manipulação, é só você estar pintando e valorizando com luz as regiões que você deseja na sua foto. Então no caso dessa, ó, eu posso recuperar um pouco mais a sombra da água, dar mais saturação nela. Se eu esfriar, ela vai ficar mais azul ainda, dá mais highlights, dá mais brilho na foto, mais brancos, mais claridade. Dessa forma, eu consigo dar um brilho, valorizar muito mais a piscina da minha foto. Se eu quiser ainda, eu posso brincar um pouco com a luz entrando. E vamos fazer um gradient brush aqui, ó, esquentando, aumentando um pouquinho a exposição. Opa, a bateria do meu Mac está quase acabando aqui. E aí eu venho entrando na foto assim, ó, brincar um pouco com esse sol. Posso segurar o meu brush aqui, apagar um pouco a região das plantas aqui, já que não faria sentido o sol estar batendo nessa parte delas. Pronto, minha foto já está pronta. Outra situação de foto muito interessante foi essa que eu tirei no Japão com a lente 70-200 e essa foto eu tirei do alto de um prédio. Algumas pessoas acharam que foi de drone, mas essa foto eu tirei no 70, da 70-200 e eu fiz 1/5 com 70mm. Isso é muito difícil, porque quanto maior a sua milimetragem, mais fácil de você tremer a foto. Então o que eu fiz? Coloquei um f22 para eu ter uma profundidade de campo focada muito grande, dei o foco no chão, tentei tremer o mínimo possível. E por que eu fiz esse 1/5? Porque eu queria exatamente a sensação das pessoas atravessando a faixa de pedestre, aquela muvuca de gente. Mas uma coisa muito legal nessa foto foi a edição, porque reparem nisso, ó. Eu fiz um gradient brush aqui, eu editei a minha foto toda fria, essa é a foto original editada. Só que aí pensando artisticamente, mais uma vez com os brushes, eu vim somente esquentando a temperatura e aumentando um pouco a exposição, dando essa entrada de pôr do sol, esse brilho entrando na minha foto, como se fosse metade fria, metade quente. Acho que ficou bem legal e foi uma coisa que simplesmente decidi fazer assim, mas aí que vem a questão do repertório. Quanto mais você entender das técnicas, mais a sua criatividade vai vir. É difícil falar um pouquinho sobre as minhas fotos sem esse vídeo ter 2, 3 horas, porque eu poderia ficar 1 hora em cada foto. Então a ideia foi só dar uma passada rápida, vocês verem um pouquinho como que eu editei, onde eu passei brush, como que foi a situação nessa foto, que eu acho que é legal saber um pouquinho desse making off, desses bastidores do que aconteceu. Mas comenta aí se você curtiu esse vídeo, o que você mais quer saber de edição, assim eu posso voltar explorando um pouco mais essas dicas e fazer conteúdo que vocês mais curtam. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Talvez já esteja no ar alguns vídeos mostrando algumas dicas de brush, que vai ser complementar a isso que eu mostrei para vocês aqui agora. Mas espero que vocês estejam curtindo esse conteúdo que eu estou produzindo no YouTube e nos vemos no próximo. Até logo!